Esse é o tema da nossa mensagem, que está lá em Lucas, no capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Eu vou tentar acelerar o máximo possível, porque nós temos batismo. Diz a palavra do Senhor: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Pai, estamos diante da tua palavra e ela por si só já é abençoada. Mas eu careço, Deus, de ouvir a tua voz juntamente com a tua amada igreja. Fale conosco. Usa-me, ó Deus, até onde lhe apraz. E não permita que eu venha atrapalhar essa ministração, pois eu também careço de ouvir a tua voz. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, o tema da mensagem é exatamente esse: provável ou improvável. E nós estamos aqui diante de um texto que nos mostra o que era improvável, ou seja, haviam poucas chances disso acontecer, que nós lemos aqui na palavra. E a Bíblia, irmãos, ele nos mostra Deus chamando pessoas improváveis. E eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza que nós estamos aqui diante de pessoas improváveis. Se você olhar para mim, você vai dizer: pastor, realmente é improvável. Nós estamos aqui reunidos diante de pessoas que são improváveis. Um personagem que tinha tudo, por exemplo, para dar certo, eu posso dizer que esse era provável. Esse poderia dar certo, era Sansão. Sansão tinha tudo para dar certo. Uma mãe que orava, ou o pai que recebe a visita de um anjo anunciando o nascimento de Sansão. Sansão que foi separado como nazireu. Sansão que tinha uma força fora do comum, homem ungido por Deus. Um homem que tinha tudo para dar certo, levantado como juiz, uma autoridade sobre Israel. E no entanto, esse, querido, que deveria ter nascido para dar certo, deu errado. Deu tudo errado. Ele se perde no meio do caminho. E eu quero dizer para você, querido, que nós nascemos para dar certo. Eu vou repetir para você, dizer pelo menos um amém. Nós nascemos para dar certo. Você nasceu para dar certo, querido. Nós nascemos para ser amados. Nós nascemos para dar certo. José, por exemplo, ele foi um homem que nasceu para dar certo, mas no decorrer da sua vida, a impressão que se tem é que tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. Quando ele recebe um sonho dado por Deus, ele compartilha o sonho. Esse sonho teve um peso profundo na vida de José, no qual depois ele foi dado como morto. Seus irmãos pegaram uma armadilha contra ele, dado como morto, vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, a mulher tenta assediá-lo, e ela arma de novo, ela arma uma armadilha contra José, que por causa dessa armadilha, no qual ela insinua que ele tentou se aproveitar dela, foi lançado no cárcere. Quem diria que esse homem seria um homem
improvável. Quem diria que esse homem que foi lançado no cárcere, agora como escravo, estava ali e depois, ao decorrer do tempo, ele foi levantado como o segundo autoridade no Egito, irmãos. Era o improvável, mas aconteceu e deu certo. Isso era improvável. E se você olhar para mim, eu começar a contar minha história de vida, você vai ver que também há em mim um improvável. É um improvável. Como é que pode um homem no qual, desde criança, as pessoas diziam, você não vai dar para nada, você é um inútil, inválido, nem pai e mãe você tem para criar você, criado pelos meus avós, meus pais, meu pai foi um adúltero, eu sou resultado de um adultério. Quem diria, o pastor Paulo, não, esse cara nasceu para dar errado. Nasceu para dar errado. A família não acreditava, ninguém acreditava. Não tive condições de estudo, vim estudar muito depois. Muito depois de já avô, eu tirei o meu ensino médio, hoje faço uma faculdade para honra e glória do Senhor, irmãos. Mas esse era o improvável. Era aquele que a família olhava e dizia, não, eu não acredito que você é pastor. Eu não acredito nem que você é crente, porque você é filho de uma bruxa. Como pode esse improvável hoje estar aqui, ministrando uma palavra para você? Sabe por quê, querido? Porque Deus usa os improváveis. Deus é Deus dos improváveis. E todos nós somos improváveis. Quantas pessoas olham para você e dizem, eu não acredito na tua fé. É improvável. Mas caminha nessa tua fé, querido. Vá até o final. Não abra a mão de Jesus por causa daqueles que te acusam, por causa daqueles que não acreditam na tua fé. Não abra a mão de Jesus. Deus tinha um projeto para um homem velho, com dificuldade na fala. Deus tinha projetos para Moisés, como o homem que iria libertar o povo. Deus tinha projeto para ele. Quem era Moisés? Esse homem não era ninguém. Não sabia nem o nome de Deus. Nem o nome de Deus ele sabia. Assim, olha, eu vou no nome de quem? Ou seja, você está me mandando ir, mas quem? Eu não sei nem quem tu és. Ninguém. É um ninguém, um homem que se torna um assassino. E Deus usa esse homem poderosamente. Na genealogia de Jesus, se você for, querido, olhar a genealogia de Jesus, lá tem uma mulher que aos olhos humanos seria improvável. Como essa mulher foi aparecer nessa genealogia? Uma mulher que Deus não escondeu de mim e de você, que ela era uma prostituta. Deus não escondeu isso. Olha o que diz a palavra do Senhor em Josué 2, verso 1 ao 3. Na localidade de Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 espias, dizendo, vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher. O que está escrito aí, irmãos? Irmão, você está aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu te peço, não me abandone. Então está aqui, olha. Vão e observem a terra da cidade. Eles foram entrar na mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar a terra. Aí no capítulo 6, verso 22 e verso 25, então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Mas Josué, conservando com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Ela morava em cima dos muros de Jericó. E o Senhor diz, vá lá e salve, preserve a vida desta prostituta, preserve a vida dela. Deus preservou a tua vida, querido.
Pensa nos teus momentos quando você estava com aquele teu nariz no pó, que o Senhor foi lá e preservou a tua vida. Quem diria que você seria provável estar aqui nessa manhã? Mas Deus usa os improváveis. Deus usa os pancados da ideia. Eu sempre digo que Deus usa os loucos. Tem doido aqui, irmão? Diga amém, um doido pelo menos. Só tem doido. Graças a Deus, porque igreja é reunião de doido, irmãos. É reunião de doido, lá um doido lá, só tem doido aqui. Você acredita, irmão? Presta atenção que o mar vermelho se abriu quando o homem levantou as mãos. Você acredita nisso? Tu é doido. Toquei na rocha, a rocha jorrou água. Tu acredita nisso? Tu é doido. É coisa de doido, irmãos. É reunião de louco. E olha o que diz a palavra do Senhor. Dá para acreditar, querido. E essa mulher entraria na genealogia de Jesus, uma improvável. Mas está aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 1, verso 1 ao 5. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Perez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi improvável. Genealogia de Jesus, irmãos. Ela entra na genealogia. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, e Obed gerou Jessé. Olha a raiz da qual veio, querido, o nosso Salvador Jesus Cristo. O improvável aconteceu. Amado, você consegue olhar para alguém envolvido nas drogas, olhar para ele e falar, esse será o missionário. Você consegue olhar para alguém? Você consegue olhar para um sujeito que está com um fuzil na mão, querido, lá na beira do tráfico? Você consegue olhar para essa pessoa e falar, esse será o missionário? Você consegue? Não? Pois você está do lado aí de um milagre, irmão. Você está de lado de um milagre. Todos nós aqui somos um milagre de Deus. Nós estamos aqui reunidos diante dos improváveis. Improvável. Você consegue entender um ateu que se converte? Consegue isso, irmão? Mas acontece. Tudo acontece. Porque para o nosso Deus não há nenhum impossível. Esse é o olhar de Jesus para os improváveis. Enquanto as pessoas olham para você e não dão coisíssima nenhuma, que duvidam da tua fé, duvidam que você pode ir muito mais além, o nosso Deus olha e diz, é esse que eu quero. É esse. João capítulo 9, verso 1 ao 3. Enquanto Jesus caminhava, olha só, irmãos, o provável aconteceu. Será que a gente consegue olhar para Jesus e olhar nele e dizer assim, esse era provável? Ele era visto como improvável. Você sabia disso? Era o improvável. João 9, 1 ao 3. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse o quê? As obras de Deus. Manifestar, irmãos, é trazer para fora o que está dentro. Ele era um lixo humano, mendigo, um homem desprezado, cego, mas dentro dele havia um milagre. E esse milagre se manifestou. Havia dentro dele um milagre. Sabe como é que Jesus era visto? Em Nazaré. Poderá vir alguma coisa que preste. Pode vir de lá. Amado, eu olhando para a Bíblia, quando eu vejo Moisés, Raabe, quando eu olho para a história de Davi, quando eu analiso a história de Davi, era o último da lista do pai. Quem era Davi? O último da lista. Quando Samuel chega na casa de Jessé para poder ungir um rei, olha, passa aqui, passa Eliabe, Abinadab, tudo de bom, aos olhos humanos, esses são os prováveis. Esse é o provável rei. Samuel se encanta, porque a gente se encanta.
Nós nos encantamos muito, querido, com o estereótipo. Mas Deus não se engana. Deus estava à procura do improvável. Deus estava à procura daquele que foi deixado de lado. Aí Samuel pergunta, acabou? Acabou seus filhos? Cadê? Não tem mais ninguém? Ou seja, cadê o resto? Olha, o resto está lá. Tem um lá que é o resto está lá, apacentando as ovelhas, mas aquele é um ruivinho. Aquilo não é provável não, Samuel, aquele é um improvável. Ah, então chame esse improvável para mim aí. Porque ninguém senta nessa mesa se o improvável não chegar aqui. Ninguém vai sentar à mesa. Chame ele. E chamou o improvável. Aí lá vem o ruivinho. O que Deus falou no coração de Samuel, irmão? É esse improvável. Unge-o. É esse. Mas ele tinha história. Os improváveis têm história. Sabe qual era a história do improvável? Olha, eu matei um leão. O leão veio, eu matei o leão. Aí depois veio o urso, eu matei o urso. Era improvável. E provavelmente eu mataria o gigante. Primeiro eu matei um leão, deve ter uns 2 metros de altura, mais ou menos. Depois veio um urso com 2,20 metros. Quem é esse cara de 3 metros? Isso tudo é uma questão de matar o primeiro. Primeiro é o leão, depois o urso, depois vem o gigante. Agora eu me transformo em matador de gigante. Pronto. Aquele que era improvável. 1 Samuel 16, 11 ao 13, vai dizer, e perguntou a Jessé, olha só, esses são todos os seus filhos? E o que Jessé respondeu? Ainda falta um. Falta um. Eu fico pensando na tua família, irmão. As pessoas olham para você, o único crente da família. Eu nem vou pedir para você levantar a mão se você é o único crente da família. Mas você está ali, sabe por quê? Porque você é o improvável. Deus levantou você. O improvável no meio de uma família. A família que se considera provável. Aí Deus vai e coloca você lá. Vai dizer, é aqui que eu quero você. Eu vou levantar você. Ninguém acredita. Porque ninguém acredita nos improváveis. Deus honrou a Davi. E o que dizia acerca de Gideão? Mais outro improvável. Gideão era mais outro improvável, malhando trigo no lagar. Esse homem, querido, chamado de varão corajoso. Você é corajoso, tu é valente. E Juízes 6, 11 ao 16 vai dizer, então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas, que roubavam o que eles malhavam. Então Gideão teve uma estratégia, eu vou para o lagar, não é lugar de malhar trigo, mas é lá que eu vou, porque aqui eu estou salvo dos midianitas. Aí apareceu quem, irmão? Então, anjo do Senhor, teofania aqui de Jesus. O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente, improvável. Improvável por minha conta. O Senhor é com você, homem valente. Qual foi a resposta dele, irmãos? Gideão respondeu, meu Senhor, se o Senhor Deus está comigo, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse o que, irmãos? Vai nessa tua força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Improvável. Vai nessa tua força. Mas qual era a força? Ele se declara fraco, ele declara de uma família fraca. Olha, não, eu sou o improvável, ele era o improvável. Mas sempre que nós nos declaramos fracos, é o Senhor que nos fortalece. Não se considere forte, querido. Fala isso para o Senhor nessa manhã, Senhor, eu sou fraco. Nós somos fracos. Corremos o risco de cair a qualquer momento. Ninguém aqui é forte o suficiente para dizer, não, eu sou de pé. Porque aquele que pensa, não é que está de pé, não.
A Bíblia é muito clara. Aquele que pensa estar de pé, vigie para quê? Não caia. A Bíblia é clara. Você pensa estar, não. Tu pensa. Ele se considerava como nada, querido, improvável. Não despreze uma pessoa aparentemente insignificante, porque essa pessoa aparentemente insignificante pode ser resposta das tuas orações. Não despreze. Não chame de maldito aquilo que Deus abençoa. Não despreze, não. Gideão não tinha consciência de quem ele era. Pensa na história de Ana, querido. Uma mulher que era estéril e deu à luz ao maior homem da sua geração. Estéril. Esterilidade combina com gravidez, sim ou não, igreja? Não. É improvável. É improvável. Mas foi naquele ventre improvável que ela gerou um profeta. Um profeta gerado no ventre de uma improvável. E o que dizer de Paulo, irmãos? Hoje nós estudamos sobre Paulo. Perseguidor. Ele era perseguidor. Antes Saulo, ele era um assassino. E depois ele se converte. E Barnabé, querido, o que Barnabé faz? Barnabé pega ele e leva a Jerusalém. E a igreja não recebe. Por que não? Esse não. É um improvável. Esse não, esse é perseguidor. Esse é matador. Eu não acredito no ministério dele. Não acredito na conversão dele. Como pode esse homem? Não, esse não. Atos capítulo 9, verso 26. Quando chegou a Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos de Jesus. Porém, todos tinham o quê? Medo dele. Todos tinham medo dele, não acreditando que ele fosse o quê, irmãos? Discípulo. Quantos não acreditam em você e não acreditam no teu ministério? Eu disse, é impossível. Toma vergonha, você não tem nem cara de crente. Não tem nem jeito de... Ah, irmão, do jeito que muito crente anda, eu não quero nem ter cara de crente. Do jeito que muito pastor anda por aí, eu não quero nem ter cara de pastor. É vergonhoso o que nós estamos vendo. Isso é caso para outra ocasião. É para outra data. Eu acredito que Deus, Ele gosta quando as pessoas dizem assim para nós, você não. Eu acho que Deus gosta disso. Quando Deus olha para você e diz, não, você não tem condições não. Eu acho que Deus gosta disso. Porque o Senhor, querido, é Deus dos improváveis. A última palavra na tua vida, eu quero dar uma palavra profética para você nessa manhã. É só para quem tomar posse disso, irmão. Palavra profética. A última palavra na sua vida não é do pastor Paulo, não é do pastor Manuel, não é do pastor Maurício, não é da igreja, não é da nossa denominação, não. A última palavra não são dos seus pais, não são dos seus amigos. A última palavra de Deus para a sua vida é de Deus. A última palavra é Deus na tua vida. E eu quero dar uma palavra para você nessa manhã. O Brasil ainda há de ouvir a tua voz. Toma posse disso, querido. Porque Deus pega esse improvável e transforma numa bomba para explodir o inferno. Ele é poderoso. Ah, mas eu não vejo esse aqui não, esse aqui, o cara é calado, não fala com ninguém, é todo tímido, eu também era, não parece não, né? Muito tímido, pastor Manuel era tímido, ele fala isso, tímido. Hoje acabou a timidez, graças a Deus, sabe por quê? Era o improvável. O que vai usar? Manelzinho, como é o nome da mãe, mano? Mãe de dona Manuelinha? Manelzinho? Não. Esse menino não, sabe por quê? Porque, ele não fala com ninguém, é um cara caladão, estuda demais, só sabe estudar. Mas Deus usa o improvável, Pedrão. Eu vou usar teu filho. Entendeu? Sabe por quê? Improvável. Maninha, eu vou te usar, Deus tem poder para isso.
para transformar todos nós aqui dentro. Deus tem poder para isso, querido. Você crê nisso? Eu creio. Deus não escolhe ninguém por mérito, irmãos. Deus não escolhe porque você merece. Deus não escolheu o Paulo porque eu merecia, não. Porque eu não merecia absolutamente nada. A Bíblia diz que nós merecemos o inferno, a morte. Só que nós temos um Deus que olha para nós e gera vida dentro de nós. E aquele que estava morto agora revive. Ele vive, ele tem vida. Por que você tem vida? Porque o Espírito de Deus habita em você. E aonde o Espírito de Deus está, há vida. E você está vivo. Glória de Deus. Eu creio que agindo o nosso Deus, não pode, ninguém nem nada pode impedir o agir de Deus. Quantos entram em crise por causa da palavra de Deus, irmãos? Como nós lemos hoje, 1 Coríntios. Ele tomou você tomou meu esboço, não é possível. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27 ao 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas o quê, irmãos? Você está do lado de um louco aí, ó. Deus escolheu as coisas loucas. Da onde? As coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, os improváveis. Deus escolhe, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Você pode dizer só amém essa palavra? Não é minha, não. Palavra de Deus, irmãos. É palavra de Deus. Pensa bem, Alexandre, o que a Bíblia fala de Jesus? Você já pensou no que a Bíblia fala sobre ele? Eu vou dar uma palavra para você ficar feliz nessa manhã. Isaías 53, verso 2 ao 3, olha o que Jesus diz. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque foi subindo como renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha o quê? Não tinha o quê? Então não fica triste você ser feio, não. Não fica triste não, irmão. Ele também não tinha aparência. Ele não tinha formosura. A gente fica triste, já me chamou de feio. E ele? E Jesus? Se não tem aparência, se não tem formosura, o que sobra, irmão? Não sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Aí para poder enfeitar, me pegam um Jesus e enfeitam ele. Coloca um cabelinho penteado, olhinho azul, né? Bota lá ele de fraldinha. E não era Pampers não, irmão. Era uma fralda sem vergonha, aquela fralda, não é Pampers. E tá lá aquele Jesus assim na cruz. Não fique triste com o que eu vou fazer. Pelo amor de Deus, irmão. Repita comigo assim: o meu Jesus é macho. Para enfrentar aquela cruz tem que ser macho, irmãos. Você está entendendo isso? Tem que ser homem. Para enfrentar aquela cruz tem que ser corajoso. Cabelinho penteado, todo arrumadinho, olhinho azul. Provavelmente ele era moreno. Provavelmente o cabelo não tinha progressiva não, irmão, naquela época. Fico imaginando a pessoa de Jesus dito por Isaías. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Era o improvável. Ele era o desprezado e dele fizemos caso. João no capítulo 1, verso 45 ao 46. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos quem? Aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno. Eu achei Jesus, o Nazareno, filho de Jessé. Então Natanael perguntou, qual foi a pergunta? Leia comigo aqui, irmão, vamos lá. Leia. De Nazaré? De Nazaré? Pode ser alguma coisa boa? De São Cristóvão? Pode ser alguma coisa boa de São Cristóvão? Pode. De Caxias? Quem foi de Caxias aí? Diga amém. Pode ser alguma coisa. Ó, teve 2 amém só, hein? Vamos testar a igreja. Quem é de Ipanema aí, irmão? Não tem, pastor. Ipanema não tem. Mas você de Caxias pode vir alguma coisa boa. Do Nordeste, Patrícia, pode vir alguma coisa boa.
Pode, ó gente, vinha com uma coisa boa lá, ó Deus. Meu Pai eterno, pode não. Não é assim, irmão? Mas vem pregadores, vem pastores, vem homens de Deus, vem missionários, vem, porque para o nosso Deus não é impossível. Aquilo que os nossos olhos humanos veem, querido, que põe em dúvida, Deus vai lá e rasga tudo isso e conta uma nova história. Poderá, lá do tráfico, de alguém que possa dizer assim, esse é um provável. Pode você com o nariz cheio de pó, o Senhor falar, olha, é esse, eu vou transformar essa vida. Porque para Deus não é impossível. E transforma num pregador do evangelho. Nós temos muito isso, querido. Aqui na igreja nós temos muito isso. Se a gente for parar para dar um testemunho aqui, nós não vamos acabar esse culto hoje. Porque nós estamos diante de ex-drogado, ex-71. E hoje você está do lado, sabe de quem? Do excelente. Você é excelente, meu pastor. Excelente, excelente. Somos excelentes. Mas quem transformou isso? Quem transformou foi aquele que olhou para o improvável. Ele transforma. Esse é o nosso Deus, irmãos. O Senhor Jesus era o improvável. Os soldados só reconheceram Jesus porque Judas foi beijar o rosto dele, porque era um homem comum. Improvável. Estava no meio do povo. Pés rachados, você imagina? Barbudo, cabeludo. Você imagina isso? Corpo cheio de poeira. Homem rejeitado. Esse era o nosso Jesus. Nem os seus irmãos o reconheceram. Nem ele. Os irmãos reconheceram o seu chamado. Os irmãos não reconheceram o chamado dele como sendo o Messias, o Filho do Deus vivo. Pare de dar ouvido à opinião das pessoas, querido. Pare de dar ouvido à opinião que as pessoas têm a teu respeito. Pare de dar ouvido àquilo que dizem acerca de você, do seu ministério. Pare de dar ouvido a eles. Se Deus deu a palavra sobre o seu ministério, então vá e faça. Porque foi Deus quem falou, e o que Deus fala, ele assina embaixo. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nosso Deus, ele é um Deus poderoso demais. Ah, querido, eu quero pensar na pesca de Pedro. Eu tenho 10 minutos para encerrar e 5 para batizar. Não vai ser tão rápido que eu vou te mergulhar lá. Vai ser um batismo de fresh, pastor. Dá testemunho, pá, pronto. Vai ser rápido assim. Entendeu? Vocês caíram na minha mão, falta de sorte, viu? Podia ter sido pastor Manuel. Então eu quero pensar na pessoa de Pedro. Porque todos nós aqui temos um pouco de Pedro, irmãos. Todos nós aqui temos um pouquinho de Pedro. Uns parecem com Judas, mas isso aí é outra história. Vou deixar meu pastor depois pregar sobre isso. Mas nós temos um pouco de Pedro. Às vezes nós oscilamos entre a nossa devoção e a apostasia. Nós às vezes oscilamos. Tem dias, irmãos, que a nossa fé ela é robusta. Tem dia que a nossa fé ela é viva, ela é eficaz. Mas tem outros dias que surge a dúvida. Será que Deus está agindo mesmo? Será que o Senhor está comigo? Seja sincero no teu coração, não fala para ninguém não. Não tem dia que você acorda assim, eu acho que Deus esqueceu de mim, não está mais comigo. Não é possível, está tudo dando errado. Nós somos exatamente igual a Pedro. Mateus 16, 13 a 17 vai dizer: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Uma enquete, uma pesquisazinha rápida. E eles responderam: uns dizem que é João Batista. Já estava de bom tamanho, né, irmão? João Batista, legal. E outros dizem que é Elias, profeta, né? E outros dizem que é Jeremias, profeta chorão, legal. Ao que Jesus perguntou, o que ele perguntou? E vocês aqui, meus discípulos, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão. O que ele respondeu? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ousado.
revestido de poder. Aí o Senhor diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Olha a intimidade do Pedrão. Intimidade. Imagina o peito de Pedro. Viu aí? É isso. Eu sei quem ele é. Verso 21 ao 23. Irmão, somos ou não somos iguais a ele? Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos. Normal que eu estou rouco. Que os principais sacerdotes e dos escribas fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Isso o Senhor contando para os seus discípulos. E o que Pedro diz? Chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Boa ideia, né, irmãos? Que Deus não permita isso. Não permita a sua morte. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse para quem? Para Pedro. O que ele falou para Pedro, irmãos? Saia da minha frente, Satanás. Sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Ao mesmo tempo que Deus usou, ele se deixou levar pelo diabo, irmãos. Muitos de nós somos exatamente assim. Somos uma bênção, uma explosão, e daqui a pouco viramos um demônio. Quantos na igreja são uma coisa e em casa é outra? Na igreja é um santo, em casa é um demônio. Não se ofenda com isso, porque eu estou pregando para a internet, não é para a igreja Nova Vida não, tá, irmão? Fica tranquilo que aqui só tem santo. Mas na igreja é uma bênção. Chega em casa, ninguém suporta. Quando chega em casa, a pessoa diz: meu Deus, já acabou o culto, podia acabar às 5 horas da tarde. Esse demônio fica lá. Irmãos, ao mesmo tempo que Deus usou, ele se deixou levar pelo diabo. Pedro prometeu fidelidade. Serei fiel, Senhor, eu estou contigo. Eu estava falando com o pastor Manuel ainda há pouco. Você agora dizer: estou contigo, estou junto, estamos juntos. E agora tem uma mãozinha assim, né? Sei lá, é assim, não sei lá, na internet, botar uma mãozinha, estamos juntos. Irmão, não faz isso não. Faz isso não, que tu não vai nem provar do cara, isso que eu provo. Tu não caminha nem a vida que eu caminho. Você não sabe nem a dor que eu sinto. Eu não sei nada da tua dor. Eu não conheço absolutamente nada de você. Como é que eu estou junto? A gente fala, tudo bem, amém, glória a Deus. Estamos juntos aqui. E quando eu estou lá fora, quando eu estou chorando, e no meu travesseiro, quem é que está junto comigo no meu travesseiro? Vendo as minhas lágrimas sendo derramadas. Quem está junto, senão somente o Espírito Santo está comigo ali. Porque nenhuma hora, eu posso dizer como Jesus, nenhuma hora estivesse comigo. Nenhuma hora. Mas nós somos exatamente assim. Muitos de nós tropeçamos com a nossa língua. Quando nós negamos o próprio Cristo, de que maneira nós negamos o pastor? Quando eu duvido do poder dele. Quando eu duvido que dele pode vir coisa boa. Quando eu duvido que para ele não é impossível. Quantos de nós revelamos uma fé inabalável, andando sobre as águas, fazendo maravilhas, querido? E de repente, nos vemos naufragando. Com Pedro foi assim. É o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí. Ousado. Vem, Pedrão, lá vai Pedro. Imagina ele cantando, irmãos. Se as águas do mar da vida quiserem me afogar. Ih, rapaz, o negócio tá feio. Foi rápido. De repente Pedro começa. Por quê? Porque ele oscilou. Assim como eu e você, nós oscilamos na nossa fé. Nós somos exatamente assim. Então, querido, ninguém pode falar de Pedro. Ninguém pode falar do outro que está ao lado. Está entendendo isso, sim ou não? Então para de fazer fofoca da minha vida. Ninguém pode falar de mim, eu não posso falar de você. Porque nós somos, ninguém aqui é perfeito, irmão. Pedro andou com Jesus, viu seus milagres. E Jesus disse para ele: Pedro, tu está 3 anos comigo, cara. Mas presta atenção nisso, Pedrão. O dia que tu se converter, peraí, irmão. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, você precisa se converter primeiro, Pedro.
Se Pedro, que andou com Jesus, curou enfermo com a sua sombra, oscilava na fé, imagina eu e você, irmão. Nós oscilamos na nossa fé. Irmão de André, pescador. André, ele fez a ponte entre Jesus e Pedro, quando ele disse: achei o Messias, encontrei. André não fez nenhum milagre que ficasse registrado na palavra de Deus. Porém, esse homem foi, para mim, o maior evangelista da Bíblia. O homem que evangelizou o próprio irmão, evangeliza Pedro. E aí, irmãos, tinha um barco de pesca junto com seu irmão. E foi esse Pedro que Jesus chamou para apacentar as suas ovelhas. Jesus o chama para apacentar as suas ovelhas. Esse Pedro, improvável. A Bíblia fala da lista dos apóstolos. E o primeiro nome que aparece é Pedro. Como se ele fosse o líder dos apóstolos. Aparece ali o nome de Pedro. Vai analisar a história. Veja a história de Pedro. Havia algo em Pedro que agradou a Jesus, querido. E o ministério desse homem foi especificamente direcionado a judeus, aos da circuncisão. Ali estava Pedro, cuidando de almas. Porque esse é o nosso Deus. Deus dos improváveis. Pedro estava dando um testemunho de sua fidelidade para Jesus. E o Senhor Jesus disse: Pedro, antes que o galício cante, você vai me negar 3 vezes. 3 vezes você vai me negar. O que aconteceu? A Bíblia diz que ele negou literalmente 3 vezes. Há muitas coisas que ninguém vê, irmãos. O que está lá registrado em Atos dos Apóstolos, irmão, estou caminhando para o fim, só um minutinho. Isso ninguém via, mas Jesus, ele viu. Lá em Atos capítulo 3, verso 1 ao 7, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração da hora da tarde, das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Enquanto ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para quem? Olhe para quem? Olha para nós. Olhe para nós aí. Ele olhava atentamente enquanto esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo, agora sou eu sozinho. Olha para nós. Olhou? Tá, agora eu vou te falar de mim. Eu não possuo prata nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. E pegando aquele homem pela mão, o que aconteceu? Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Quem era esse? O improvável Pedro. O mentiroso. Mentiroso. Ah, é você que é um dos discípulos. Eu não. Mentira. Mentiroso. Esse era Pedro. Aquele improvável. As pessoas foram curadas pela sombra de Pedro, irmãos. O nome de Pedro significa, sabe o quê? Pedra. Coração de pedra, endurecido. Assim era Pedro. Pedro era um cara de oração, pescador de homens. Olha que privilégio, irmãos. Assim como disse Jesus. Sabe, Jesus já conhecia Pedro. Você sabia disso, varão? Jesus já conhecia Pedro. Antes de ser apresentado a Pedro, Jesus já o conhecia. Olha o que diz a palavra do Senhor, irmão. João 1, 40, 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse o quê? Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer o quê? Pedro. Jesus revela o passado, sem identidade, sei quem é teu pai, conheço tua família. Antes mesmo, querido, de você chegar aqui, o Senhor já te conhecia desde o ventre materno. Você não nasceu por acaso. Ah, eu sou produto de um estupro. De jeito nenhum, você é obra de Deus. Você foi gerado nesse ventre porque Deus assim o permitiu. Então zele pela tua vida, por essa vida que não te pertence. Você sabia que a vida não te pertence, querido? Ah, não, eu faço da minha vida o que eu quero. Coisíssima nenhuma.
Se o senhor quiser desligar a torneira lá em cima, querido, tu pode ter todo o dinheiro do mundo. Não liga mais a torneirinha. Acabou a vida. Não respira mais. Por quê? Porque Ele é o Senhor da vida. Então para com esse negócio. Às vezes a gente faz um apelo na igreja, quem quer se render a Cristo? Ah, hoje não, sabe por quê? Eu tenho um negócio aí para resolver. Quem falou que você é dono dessa vida que você tem? Aonde está escrito isso que você é o dono da vida? A sua vida pertence a Deus. A Deus. E se você quer ter uma vida transformada, renda-se a Ele. Renda-se a Jesus. É o único que pode transformar a sua vida. Não há outro. Não há dinheiro que transforme um homem. Mas Jesus, Ele tem poder para transformar o caráter de um homem. Aquele que era um mau caráter, que não valia nada, safado 7-1. O Senhor transforma, irmãos. O Senhor transforma. Porque Ele é poderoso para isso. Eu fico imaginando se o barco tivesse cheio. Imagina se aquele barco tivesse lotado de peixe. Sabe o que queria acontecer, Alexandre? Não caberia Jesus ali. Não cabe Jesus quando o teu barco está lotado. Você tem que esvaziar teu barco. Esvazia ele, coloque Jesus. Esvazia dessa soberba, querido, dessa tua maneira de querer conduzir a tua própria vida. Esvazie-se completamente. E Jesus entra no teu barco e transforma a tua vida. Aquele barco foi transformado porque ele estava vazio. Aos olhos de Pedro, a pesca deu tudo errado. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, não. Seria impossível não pegar nem 10 peixinhos. Impossível. Mas Deus estava ali, não vai pegar nada. Não vai pegar nada. Não vai pegar nada. Por quê? Porque eu vou transformar você, Pedro. Transformar. Vida transformada de Pedro, querido. O Senhor transformou a vida de Pedro. O que o Senhor disse? Mestre, o que Pedro disse? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a sua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe. E as redes deles começaram a se romper. A Bíblia diz que ele faria coisas maiores do que essa pesca maravilhosa. Lá no capítulo 5 de Lucas, verso 10, a parte B. Então Jesus disse a Simão, o que ele falou? Não tenha medo, de agora. Você pode dizer isso? Agora. Quando é agora, irmãos? É agora. De agora em diante, você será pescador de homens, pescador de gente. Sabe qual é a diferença, irmão? Do Pedro que pesca peixe para o Pedro que pesca homem? Vou te dizer a diferença. Quando você pesca peixe, você pesca um peixe vivo e mata o peixe. Pescador de homens, você pesca um homem morto e gera vida nele. Essa é a diferença. Você agora será pescador de homens mortos. Mortos nos delitos e pecados. E vamos gerar vida nessa vida. Você era um desses peixes. Você era um. E você entrou na rede, irmãos. Um pastor lançou uma palavra. Alguém lançou uma palavra para você. E você reconheceu, realmente. Eu sou um pecador. E essa manhã o Senhor está te convidando. Cadê os meus improváveis aqui do altar? Chama eles, por favor. Cadê os improváveis? Só venha improvável, irmão. Isso. Ninguém dava nada para esse menino. Tem um ali que não tocava nada, que era um terror. Eu não vou nem dizer quem era, não. Tem um que era blam, 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 blam. Era horrível. Caleb, só Jesus, né? Pá. Falei, não aguento mais esse garoto. Caleb, meu beijo pra você, tá bom? Aí, só tem improvável. A cara dele. Aí, improvável. Improvável. Olha o outro aí, ó. Só improvável. Você pode aplaudir o Senhor pelos improváveis? Pelos improváveis. Só improvável. É isso que o Senhor quer fazer com você que está aqui nessa manhã. É isso que Deus quer fazer. Transformar você. Improvável. Deus quer transformar a tua vida. Pastor, eu vim aqui a convite, porque hoje vai ser o batismo. Não, você não vem a convite não, irmão, de ninguém. Você vê que Deus colocou o teu nome nessa agenda. Deus colocou o teu nome lá. Deus colocou o seu nome para te honrar. Para dizer, você é improvável aos olhos humanos, mas você verá o que o Senhor fará na tua vida.
Eu quero te convidar, eu não vou insistir muito não, irmão, porque você gosta de insistir, parece que Jesus é banana, né? Ele está vendendo, compra aí, olha só, é esse lote aqui. Não, não é banana não. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água viva que desceu do céu. Jesus é a água viva, é pão da vida. Jesus é tudo que nós precisamos. Então eu quero te convidar. Eu não conheço todos que aqui estão. Você quer se render a Cristo nessa manhã? Pastor, eu quero me render a Jesus. Alguém? Pastor, eu quero me render a esse Jesus. Eu quero essa vida para mim. Eu quero a vida nova. Porque eu fui improvável a minha vida inteira. Alguém, irmãos? Só levantar tua mão, não dói não. Vai doer se tu não levantar depois. Lá na frente dói. Sabia que dói? Sabia que a morte do ímpio dói? Sabia disso, irmão? Porque a morte do ímpio é a morte eterna. Sabia disso? Mas a morte do crente não. Sabe o que a Bíblia diz? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. É palavra. Nem minha palavra não, é de Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Então, se há alguém aqui nessa manhã, pastor, eu quero me render a esse Cristo. Eu quero convidar você a sair daqui, vir aqui à frente. Vou estar orando por você.